lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento do passeio pela Bíblia. Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Um passeio pela Bíblia. Você tem horas que se sente atravessando nos vales escuros, nos desertos. Já passou por algum vale? Já passou pelo deserto? Está passando pelo deserto? Pois vamos dar um passeio pela Bíblia. Pegue na minha mão, eu, você e Jesus. Nós os três vamos caminhar guiados pelo Espírito Santo, dando um passeio pela Bíblia, fortalecendo o nosso coração, atravessando os vales escuros. Salmo 23, verso 4. Vamos começar logo por ele, que é o meu preferido, é o Salmo 23. Não estamos atravessando os vales escuros, então vamos ler o verso 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Amados, nós temos muitos vales que nós precisamos atravessar em nossa caminhada cristã. Vamos dar agora alguns exemplos de vales, dando este passeio pela Bíblia. Nós temos o vale da calamidade, sabia? Está em Josué, capítulo 7, versículo 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, que é o Vale da Calamidade, até o dia de hoje. Tem o Vale de Lágrimas, Salmo 84, verso 6, que passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. O Vale de Baca é exatamente o Vale de Lágrimas. Temos o Vale da Aflição, em Oséias, capítulo 2, versículo 15. E lhe darei as suas vinhas dali e o Vale de Acor por conta da esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Tem o Vale da Escuridão Profunda, que é o Salmo 23, verso 4. Já dissemos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam. Do que nós devemos nos lembrar durante os vales? Primeiro, queridos, que os vales são inevitáveis. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Devemos lembrar que os vales são imprevisíveis. Jeremias capítulo 4, versículo 20. Um desastre depois do outro. Num instante minhas tendas foram destruídas. Meu abrigo desabou num momento. Devemos lembrar também que os vales são imparciais. Mateus capítulo 5, verso 45. Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Devemos lembrar que os vales são temporários. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Há uma esperança imperecível guardada nos céus para vocês, ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Os vales não são acidentais. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. Glória a Deus. Queridos, o que fazer durante os vales? Passeio pela Bíblia diz que nós devemos recusar o medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Recusar o medo. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4 de novo. Colossenses capítulo 1, verso 11. Oramos para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenham perseverança e paciência. Nós devemos relembrar a companhia de Deus. Salmo 23, verso 4 novamente. Porque tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Isaías 43, verso 2. Quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo da opressão, não será queimado pelas chamas. Portanto, para terminar o nosso passeio pela Bíblia, nós devemos confiar na proteção e na direção de Deus. De novo, novamente, sempre Ele. O Salmo 23, o verso 4. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 34, verso 19. O homem justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua companhia no passeio pela